Fala pessoal, professor Felipe Solano aqui com vocês em mais uma live de resolução de questões de direito processual do trabalho para a sua aprovação na nossa tão sonhada carteirinha da OAB. Tome posse da sua aprovação e para isso a gente precisa fazer o quê? Fazer a nossa parte. Vamos treinar, treinar e treinar que nós chegaremos à excelência e você vai ser sim aprovado. E hoje tive inclusive duas audiências trabalhistas. Estou aqui, finalizei as audiências e já trouxe para vocês aqui nesta live situações que aconteceram e que a FGV adora cobrar na prova de vocês aí de primeira fase. E eu trago aqui a primeira questão já é sobre recurso. Deixe-me compartilhar aqui com vocês. Deixo o arroba para quem quiser me seguir no Instagram, professor Felipe Solano, com dois O no final. E lá você pode me seguir, tirar suas dúvidas, tudo que você tiver de dúvidas, você pode me perguntar lá, que eu vou ter o maior prazer de lhe responder. E aí, pessoal, primeira questão que eu trago para vocês é sobre recurso, é sobre exatamente recurso adesivo. E digo a vocês, recurso é uma matéria que cai bastante, porque a FGV gosta de trabalhar naturalmente com aquele que a advocacia exerce no dia a dia. E recurso nada mais é do que um manejo, ou seja, uma ferramenta que o advogado precisa sim estar devidamente habilitado para saber utilizar na hora correta. Sobre o manejo do recurso adesivo, vamos lá, na Justiça do Trabalho, assinala a afirmativa correta. É cabível e a matéria nele veiculada não precisa estar relacionada ao recurso principal, letra A. Letra B, é incabível o recurso adesivo na Justiça do Trabalho, porque não há previsão dele na CLT. É cabível pressupondo sucumbência recíproca e, caso interposto pela empresa, ela fica isenta de preparo. Letra D, é incabível, mas a matéria nele veiculada precisa estar vinculada ao recurso principal. E aí, letra A, até porque o professor mostrou a resposta lá no início do vídeo. Letra A, sim, é cabível. E a matéria nele veiculada não precisa estar relacionada ao recurso principal. Evidentemente, pessoal, que não precisa estar vinculado ao recurso principal. Não há essa exigência na lei. Por quê, professor? A letra B não está correta. Não há previsão dele na CLT, mas o recurso adesivo e a CLT, quando não tem nada previsto na CLT, subsidiariamente a gente pode recorrer a quem? A quem? CPC, muito bem, Código de Processo Civil está lá previsto essa plena possibilidade do recurso adesivo e que não precisa estar relacionado ao recurso principal. Vamos lá, letra C. É cabível pressupondo sucumbência recíproca e caso interposto pela empresa, ela fique isenta do preparo. Não, não necessariamente ela fique isenta do preparo. A empresa precisa sim, caso ela não tenha ali justiça gratuita, ela tem que fazer o devido preparo. E não pressupõe sucumbência recíproca. Tudo vai depender do julgamento, tá? E letra D já está errado porque realmente não precisa estar vinculado, relacionado ao recurso principal. Eu posso recorrer se a empresa recorreu, eu reclamante vou recorrer de um dano moral que não foi concedido em primeira lá na sentença, e aí eu não queria recorrer, a empresa recorreu, certo? Recurso adesivo é isso. Eu me satisfaço com a sentença, mas se a empresa recorrer, eu vou aproveitar a oportunidade e vou recorrer também de forma o quê? Adesiva para aquele dano moral, por exemplo, que não foi concedido em primeira instância, concedeu quase todos os pedidos, menos o dano moral. E aí eu não quis recorrer, vou recorrer agora, já que a empresa recorreu. Eu não tinha feito no prazo do recurso ordinário, vou fazer no prazo agora do recurso adesivo e colocar aí o dano moral para que eu possa conseguir todos os pedidos da reclamação trabalhista. Então, opção letra A. Tá, pessoal? Letra A. O recurso adesivo possui aplicação, acompanhe comigo,
na Justiça do Trabalho em conformidade com o teor da súmula 283 do TST. O recurso adesivo é compatível com o processo do trabalho e cabe no prazo de 8 dias úteis, nas hipóteses de interposição de recurso ordinário, como eu falei, agravo de petição, recurso de revista e de embargos ao TST, sendo desnecessário que a matéria nele vinculada esteja relacionada com a do recurso interposto pela parte contrária. Repito, sendo desnecessário que a matéria nele vinculada esteja relacionada com a do recurso interposto pela parte contrária. Eu vou recorrer daquilo que eu quero. Não interessa o que é que a parte contrária está recorrendo. Perfeito? Fechou? Questãozinha boa que é simples, mas a FGV gosta de cobrar aí para vocês. Segunda questão, em 10/4/2013, a empresa Alfabeta Limitada recebeu cópia da petição inicial de ação em face dela ajuizada, com notificação citatória para audiência no dia 14. Nesta data, compareceu apenas o preposto da ré, munido da respectiva carta e carteira de trabalho, sem portar a defesa, requerendo oralmente o adiamento da audiência. Questão linda, excelente, muitas e muitas informações. E aí, a partir do caso apresentado, assinale a afirmativa correta. Letra A. O juiz deverá manter a audiência e aplicar revelia por ausência de defesa. O juiz deverá adiar a audiência pela exiguidade do tempo entre a citação e a realização da audiência. Letra C. O juiz deverá manter a audiência, podendo o preposto apresentar defesa oral no prazo legal de 20 minutos, já que vigora o juiz postulante. E a letra D. Face aos princípios da celeridade e economia processual, o juiz deverá manter a audiência, mas, em razão da presença da ré, evidente o ânimo de defesa, não aplicará a revelia. Veja, pessoal, o presente caso é que tanto o autor quanto o réu, tanto, ou seja, o reclamante quanto o reclamado, eles podem sim ter o juiz postulando. Eu posso, como empresa, comparecer lá e fazer minha defesa, não tem problema nenhum. Eu não preciso necessariamente estar com o advogado. Eu não preciso. Então, isso é o juiz postulante. Se eu não preciso estar com o advogado e eu sei que você sabe que entre a notificação e a data da audiência tem que ter o quê? 5 dias. Eu posso, como empresa, mesmo sem advogado, chegar lá e dizer: Excelência, não cumpriu o prazo de 5 dias entre a notificação e a audiência. Eu requero o adiamento. Então, veja que é uma pegadinha para demonstrar que não tinha advogado, que era juiz postulante, enfim, tentando ali confundir sua cabeça. Portanto, o juiz deverá adiar a audiência pela exiguidade do tempo entre a citação e a realização da audiência. A empresa, o preposto da reclamada esteve presente, ela pediu que fosse adiado, ou seja, ela pode fazer a defesa dela sem advogado, não tem problema nenhum, tá certo? Por isso que letra B é a alternativa correta. E artigo 841 eu deixo como fundamentação, que é justamente o prazo aí entre a notificação e a audiência tem que ter esses 5 dias úteis. Se não tiver os 5 dias úteis, é nula a audiência, tem que anular o processo, tem que sim, o juiz tem que adiar a audiência a pedido ali da defesa. Show? Vamos lá. Questão de número 3. A sociedade empresária V Limitada, executada em ação trabalhista, agora é processo de execução, FGV gosta, apresentou embargos à execução, arrolando testemunhas, o que foi indeferido pelo juiz ao argumento de que não se trata de processo de conhecimento. Sobre o caso apresentado, assinale a afirmativa correta. E aí, cabe ou não cabe prova testemunhal na fase de execução? Correta a decisão do juiz, pois já fora ultrapassada a fase de conhecimento. Letra B. Errada a decisão do juiz, pois era cabível a prova testemunhal em sede de embargos à execução, podendo o juiz indeferir as testemunhas se desnecessários os depoimentos. Errada a decisão do juiz, sendo cabível a prova testemunhal,
não podendo indeferir as testemunhas, cabendo, nesse caso, a arguição de nulidade da decisão correta a decisão do juiz, já que a matéria da execução está restrita a valores. Pessoal, na execução também cabe sim eu provar por testemunhas alguma coisa que eu quero, que é justamente, por exemplo, uma nulidade da citação. Eu posso provar por testemunhas que o prédio onde chegou a notificação estava completamente em reforma, eu não estava mais lá, a empresa não estava funcionando naquele momento, o endereço da empresa já não era mais aquele no próprio site da Receita Federal, e mesmo assim encaminharam para lá. Tem testemunhas que são os pedreiros, serventes de pedreiros, demonstrando ali que realmente estava em obras, que a empresa não estava funcionando, estava em reforma, estava, enfim, qualquer situação que eu possa ali comprovar por testemunhas é importante, então cabe sim na fase de execução também essa possibilidade. Como é uma possibilidade, o juiz ele vai analisar. Então, o juiz ele pode indeferir, tá? E aí vai caber recurso. Então, por isso que a letra B é a resposta correta quando diz assim, ó, foi errada a decisão do juiz porque indeferiu, porque cabe sim também no processo de execução, não só no processo de conhecimento, pois errada a decisão, pois era cabível a prova testemunhal em sede de embargo, de execução. Perfeito. Podendo o juiz indeferir as testemunhas, se desnecessários os depoimentos. Então, assim, não é que é obrigatório o juiz aceitar, mas ele tem que fundamentar a decisão dele. Então, eu posso ouvir, o juiz pode deferir, ele pode também indeferir, mas a questão diz que simplesmente indeferiu porque não cabe ouvir testemunha na execução. Ora, doutor, é claro que eu posso, é uma plena possibilidade. Felipe, onde é que tem isso dizendo na CLT? Vamos lá, artigo 884 da sua CLT. Importante, leia o artigo 884, anote aí, porque ele diz o seguinte: no seu parágrafo segundo, se na defesa tiverem sido arroladas testemunhas, poderá o juiz ou o presidente, caso julgue necessários seus depoimentos, marcar audiência para a produção de provas, a qual deverá realizar-se dentro de 5 dias. E o caput do artigo aqui comigo, acompanhe comigo, ela diz o seguinte, que é, né, justamente no processo de execução. Garantida a execução ou penhorados os bens, ou seja, a empresa garantiu ali o valor que está sendo cobrado, terá o executado 5 dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exequente para impugnação. Portanto, chegou-se ali, eu sempre vou bater muito nessa tecla em questões, porque é importante. Chegou-se ao valor, chegou-se à conta devida, achou-se o valor da execução. O juiz expede o quê? Uma carta, uma cartinha para a parte executada pagar, ou seja, ela é citada para pagar no prazo de 48 horas. Ela garantiu ou ela pagou, depositou em juízo a execução, aí sim abre-se o prazo de 5 dias para o executado apresentar embargos de execução, ou o exequente, o credor, aquele que vai receber, o reclamante, também igual prazo apresentar a impugnação à liquidação de sentença. Eu vou sempre estar reforçando porque esse artigo ele cai muito na sua prova de primeira fase. Próxima questão, professor. Questão de número 4. Antônio, ele é assistente administrativo na sociedade empresária Settler Conservação Limitada, que presta serviços terceirizados à União. Ele está com seu contrato em vigor, mas não recebeu o ticket de refeição dos últimos 12 meses, que alcança o valor de R$ 2.400, 200 por cada mês. Em razão dessa irregularidade, estimulada pela ausência de fiscalização por parte da União, Antônio pretende cobrar o ticket por meio de reclamação trabalhista contra a empregadora e o tomador dos serviços, objetivando garantir deste a responsabilidade subsidiária na forma da súmula 331 do TST. Diante da hipótese, assinale a afirmativa correta. Questão mais do que batida, mas cai muito. Então, sobre responsabilidade da União, sobre procedimento ordinário, sumaríssimo, competência, questão boa de prova. Letra A.
A ação deverá seguir o procedimento ordinário, vez que há litisconsórcio passivo, sendo, em razão disso, obrigatório o rito comum. Letra B. A ação deverá seguir o procedimento sumaríssimo, uma vez que o valor do pedido é inferior a 40 salários mínimos. A ação tramitará pelo rito ordinário, porque um dos réus é o ente público. E letra D, o autor poderá optar pelo procedimento que lhe seja mais vantajoso. Gente, quando a gente vir União, se a gente vir no processo União, Estados, Distrito Federal, município, autarquia, fundação, acabou-se. Não há que se falar em rito sumaríssimo. Nós estamos diante de uma obrigatoriedade, por ser ente público, de ser ali o procedimento ordinário. Então, não é porque há litisconsórcio passivo que vai haver rito ali o rito comum, o rito ordinário, tem nada a ver. É por causa do ente público, que, por ser ente público, ele vai ter obrigatoriamente o processo seguir o procedimento ordinário. Mas, professor, o valor da causa, R$ 2.400, ou seja, é inferior a 40 salários mínimos, não é sumaríssimo? Em tese, a regra é essa. Mas, pela presença da tomadora dos serviços, ou seja, da União ali, ela puxa o processo para o rito ordinário obrigatoriamente. E é questão linda de prova, sempre ela está ali presente nas primeiras fases aí da nossa prova da OAB. Questão, antes de passar para a questão 5, deixo a fundamentação, que é o artigo 852-A da CLT, em seu parágrafo único, que diz que estão excluídas do procedimento sumaríssimo as demandas em que é parte a administração pública direta, União, Estado, Distrito Federal, municípios, autárquica e fundacional. E se for, professor, empresa pública e sociedade de economia mista, uma Caixa Econômica, um Banco do Brasil da vida, pode procedimento sumaríssimo, sim ou sim? Sim, claro que pode, é pegadinha, ou seja, empresa pública e sociedade de economia mista pode procedimento sumaríssimo, portanto, não caia na pegadinha. Próxima questão, questão de número 5. Vamos lá. A empresa XPTO Limitada, necessitando dispensar empregado estável, ajuizou inquérito para apuração de falta grave em face de seu empregado. No dia da audiência, a empresa apresentou 6 testemunhas, protestando pela oitiva de todas. O empregado apresentou 3, afirmando ser este o limite na Justiça do Trabalho. Assinala a alternativa que mostra qual advogado agiu da forma determinada na CLT. E aí, quem acertou? 6 ou 3 testemunhas no inquérito para apuração de falta grave. Então, nós temos no procedimento sumaríssimo um número de testemunhas possível para podermos ouvir. Nós temos no procedimento ordinário mais um número de testemunhas e nós temos um número também lá no procedimento ordinário, um número de testemunhas possível para ouvirmos. Quem está certo, quem está errado? Letra A. O advogado da empresa agiu corretamente, pois trata-se de inquérito para apuração de falta grave. Quase que não saía a frase. Então tá certo. Inquérito para apuração de falta grave é a quantidade máxima de testemunhas. É o que tem mais testemunhas. 6 testemunhas. Sim ou sim? Sim. Letra A vai estar correta. O juiz determinou que a empresa dispensasse 3 das 6, pois é necessário equilíbrio com a outra parte. Já não lia mais nem alternativa. Não tem nada de equilíbrio aqui, não. 6 são 6 e acabou. Logo, ambos os advogados agiram corretamente. Não. O advogado do reclamante está errado, dizendo que são 3. Letra C, o advogado do empregado está correto. Não, ele não está correto, porque ele diz que são 3, pois o limite de testemunhas para o processo do rito ordinário são 3 para cada parte, certo? Para o rito ordinário, são 3. Para o rito sumaríssimo, são 2. Mas para a apuração, inquérito para apuração de falta grave, nós temos 6 testemunhas que podemos ouvir.
Evidentemente que não é obrigatório colocar as 6, mas se eu quiser levar 6, eu posso. Então, letra D, os dois advogados se equivocaram, não se equivocaram, apenas o da reclamante que se equivocou. Alternativa letra A. E deixo para vocês aqui o resumo para quando vocês, caso queiram ler, estudar aí pelos slides: procedimento sumaríssimo, 2 testemunhas; procedimento ordinário, 3 testemunhas; inquérito judicial para apuração de falta grave, 6 testemunhas. Questão de número 6. Mesma quantidade para o inquérito, para apuração de falta grave. Vamos lá. Em reclamação trabalhista, o juiz atende ao pedido expresso do autor na petição inicial. O juiz atende e, de plano, defere tutela de urgência para que a empresa entregue ao trabalhador o perfil profissiográfico previdenciário, PPP, e com isso ele possa requerer aposentadoria especial junto ao INSS. Intimada da decisão, a empresa o contrata para tentar impedir o efeito da tutela de urgência deferida, pois teme que os demais empregados sigam o mesmo destino, especialmente porque ela não reconhece que haja condição desfavorável no ambiente de trabalho. De acordo com o entendimento consolidado do TST, assinale a opção que apresenta a medida adotada. Pessoal, vou até chamar aqui a atenção de vocês, porque essa questão, muito embora você possa até já saber a alternativa correta, mas ela engloba outras variantes. Por exemplo, a questão de prescrição. Veja que o PPP é um documento que é fornecido ali pela empresa para dizer se o empregado ele está exposto a agentes físicos, químicos ou biológicos. Essa exposição garante lá na Justiça Federal, lá no INSS, que a parte, o reclamante, que ali seria o segurado do INSS, ele possa se aposentar, ele possa ali ter outros benefícios, requisitos para uma aposentadoria melhor, uma aposentadoria especial daqueles que estão expostos aí a esses agentes aí cancerígenos ou agentes insalubres, enfim. Mas aí, na questão, ela pergunta se qual é o recurso cabível. Se deferiu a tutela de urgência, a tutela antecipada de forma anterior à sentença, ou seja, anterior à sentença lá de mérito, não cabe recurso, cabe mandado de segurança. Agora, se a tutela foi deferida na sentença, o juiz indeferiu quando o advogado pediu na petição inicial, mas ela foi deferida na sentença, o recurso seria o quê? Aí já aproveitou o recurso ordinário. Então, caberia o recurso ordinário, você, no próprio recurso ordinário, ali no prazo de 8 dias, fazê-lo. Mas antes, não cabe agravo de instrumento, não, que é a pegadinha aí da questão. Por isso eu volto para ela, deixa-me voltar. Olha a pegadinha aqui. A pegadinha ela diz assim: letra A, interpor agravo de instrumento. Não, não é agravo de instrumento, porque não cabe, em tese, recursos contra decisões interlocutórias na Justiça do Trabalho. Letra B, embargos declaratórios. Não. Impetrar mandado de segurança. Exatamente. Nesses casos seria um mandado de segurança. Agora, o que é que eu trago para vocês? Se, por exemplo, a parte entrou com essa ação, ela foi demitida já faz 6 anos. 6 anos que ela teve a rescisão, foi demitida, e agora que ela veio pedir esse PPP, porque precisou, mas já passou 6 anos. Já teve aí o quê? Já passou os 2 anos, que é a prescrição bienal, já passou os 5 anos da prescrição quinquenal, e aí ela entra pedindo esse PPP. Pode ou não pode? Há uma prescrição ou não há? A ação declaratória na Justiça do Trabalho não prescreve. Artigo 11. Leia o artigo 11 que você vai identificar da sua CLT que não prescreve a ação declaratória. Eu estou pedindo uma obrigação de entregar ali, uma obrigação de fazer, entregar um documento. Eu não estou pedindo ali a verba, eu não estou pedindo ali o salário, eu não estou pedindo ali a condenação em pecúnia, porque já estaria aí prescrito, mas eu estou pedindo um documento, ou seja, declarando informações para que eu possa utilizar onde? Lá no INSS, portanto não haveria prescrição, tá? São
situações adicionais aí que a gente vive no dia a dia e que a FGV também gosta de cobrar. E eu trago para vocês. Letra C é a opção, tá? E deixo aqui para vocês também o que? Se a tutela provisória for concedida ou denegada em decisão interlocutória, concedida antes da sentença, caberá mandado de segurança. Porém, se a tutela provisória for concedida ou denegada na sentença, ou seja, foi na prolação da sentença, o recurso é o recurso ordinário. Questão boa de prova também. Próxima, vamos lá. Questão 7. No decorrer de uma reclamação trabalhista que transitou em julgado e que se encontra na fase executória, o juiz intimou o autor a apresentar os cálculos de liquidação respectivos. O que foi feito? Então, o juiz determinou que o cálculo fosse levado ao setor de contadoria da vara para conferência, tendo o calculista confirmado que os cálculos estavam adequados, em consonância com a coisa julgada. Diante disso, o juiz homologou a conta e determinou que o executado depositasse voluntariamente a quantia sob pena de execução forçada, questão que cai muito também na prova de vocês. Diante dessa narrativa e dos termos da CLT, assinale a afirmativa correta. Equivocou-se o juiz porque ele não poderia homologar o cálculo sem antes conceder vista ao executado pelo prazo de 8 dias. Já adianto, de fato, erradíssimo a atitude do juiz. Se ele mandou a parte pessoal fazer o cálculo, a parte reclamante e o exequente, o credor fez o cálculo, ele tinha que mandar a parte se manifestar, ampla defesa, contraditório, tem que ouvir todas as partes. Ele tinha que, ele deveria, ou seja, ele deve enviar para a parte reclamada, executada, se manifestar no prazo de 8 dias. Depois que a reclamada se manifesta no prazo de 8 dias, ainda tem quem? A União para se manifestar no prazo de quantos dias? 10 dias, sim ou sim? Sim, no prazo de 10 dias úteis. Então, letra A é a alternativa correta. Por que não a letra B? Vamos lá. Correta a atitude do magistrado? Não, porque as contas foram conferidas e foi impressa celeridade ao processo do trabalho. Não, não é assim, tem que respeitar a legislação, não é só porque tem que ser rápida. É sim um princípio da celeridade, mas não pode sobrepor-se ali às normas que ali determinam que tem que cumprir prazo. A lei não fixa a dinâmica específica para a liquidação. Claro que a lei fixa. Daí porque cada juiz tem liberdade para criar a forma que melhor atenda aos anseios da justiça. Óbvio que não. O juiz deveria conceder vista dos cálculos ao executado e ao INSS pelo prazo de 5 dias úteis, pelo que o procedimento adotado está errado. Não. A gente vai ver sempre isso. Pessoal, fazendo um breve resumo, que acredito que até coloquei mais questões sobre isso, acredito eu, vou até parar aqui de compartilhar, é o seguinte, na questão da execução, nós temos que sempre observar o seguinte, primeiro o juiz, a gente entende qual é o momento do processo. Transitou em julgado, processo. Finalizou toda a parte ali do processo de conhecimento, desde a instrução do processo, audiência, sentenças e recursos. Terminou. Trânsito em julgado, agora vai fazer o quê? É a execução. Então, para a execução, se a sentença ela não foi líquida, ou seja, ela foi ilíquida, a gente precisa achar um valor. E para achar esse valor, você que não entende, por exemplo, Felipe, eu não sei nada de execução. É bem simples, a gente precisa achar uma conta, a gente precisa achar um valor que é devido ao reclamante, ao exequente. Então, o juiz ele pode determinar 3 pessoas para fazer, tanto a parte exequente, como o executado, ou seja, a empresa, ou o calculista, o perito lá da contadoria do juízo. Se o juiz mandar o exequente fazer, ele deverá, no prazo de 8 dias, também a parte reclamada se manifestar e ainda a união depois. Agora, achou-se o valor, aí acha-se o valor, ou seja, a gente achou o valor, o juiz vai dizer, olha, o valor é tanto, é 100 mil reais. Ouviu todo mundo e disse, é 100 mil reais. O valor é 100 mil reais. E aí acha-se uma sentença de liquidação.
Mas essa sentença, ela é a sentença que determinou apenas o valor. A partir daí é que eles pedem uma carta de citação para a empresa fazer o devido pagamento ou garantir o juízo no prazo de 48 horas. A empresa garante o juízo e aí começa o prazo, enfim, para os embargos à execução e depois a a impugnação também pode ser a impugnação a essa liquidação de sentença por parte do exequente. O exequente pode apresentar essa manifestação e aí vai ser feito o quê? Aí sim, vai ser feita a sentença de liquidação. Aquela primeira é só para achar o valor. Essa não, essa julga tudo e aí é onde cabe recurso, agravo de petição. Daquela primeira que achou o valor, não cabe recurso. Não cabe recurso, só se fosse extinta, mas se o juiz acha o valor, não poderia entrar naquele primeiro momento com agravo de petição. Somente nesse segundo, depois dos embargos, a execução, depois da impugnação ao cumprimento, impugnação à sentença de liquidação feita pelo credor, pelo exequente, e aí acha-se o valor, perdão, e aí julga-se tanto os embargos quanto a impugnação, e aí cabe a agravo de petição. Basicamente é isso. Nas nossas aulas a gente sempre faz toda essa linha de pensamento para que fique bem claro para você que vai fazer aí a sua primeira fase. Vamos lá! Deixe-me abrir aqui, compartilhar com vocês. Letra é a letra A, não é isso? Deixe-me pegar a caneta. Letra A, tá? Equivocou-se o juiz. Artigo 879, sendo ilíquida a sentença, pessoal. Olha aqui, sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á previamente a sua liquidação. Ó, achar o valor. Vamos achar o valor que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos. Elaborada a conta e tornada líquida, o juiz deverá abrir às partes o prazo comum de 8 dias úteis para impugnação fundamentada, com a indicação dos itens e valores objeto da discordância, sob pena de preclusão. Então, esse momento aqui, que cada um está falando, é aquele primeiro momento de achar o valor. Depois que garantida a execução, vai ter outro momento que são os embargos e a impugnação ali a sentença de liquidação, daquela que achou o valor. Essa impugnação, a liquidação, a sentença de liquidação é o exequente. Os embargos à execução, quem o faz é a parte executada. Vamos lá. Próxima questão de número 8. Vamos lá. Questão de número 8. É de. Deixa-me abrir aqui. Questão 8. Deixa-me apagar para ficar mais organizado aqui para você. Vamos lá. Tirei aqui. Foi em determinada reclamação trabalhista que se encontra na fase de execução, não foram localizados bens da sociedade empresária executada, motivando o credor a instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, IDPJ, para direcionar a execução contra sócios atuais da empresa. Os sócios foram então citados para manifestação. Diante da situação retratada e da previsão da CLT, assinale a afirmativa correta. É desnecessária a garantia do juízo para a manifestação do sócio para que a manifestação do sócio seja apreciada. A CLT determina que haja garantia, mas com fiança bancária ou seguro garantia judicial. A lei determina que haja garantia do juízo em 50% para que a manifestação do sócio seja analisada. E letra D, será necessário garantir o juízo com bens ou dinheiro para o sócio ter a sua manifestação apreciada. Gente, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a gente tem que saber que, em regra, não falando-se em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, o incidente é quando não acham bens da empresa e vão atrás dos sócios. Colocam-se os sócios ali na execução para que haja, adentrem ao patrimônio deles. E aí, a regra na execução é que tem que ser garantido o juízo, como a gente viu nesse instante. Mas, quando se fala
em, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o sócio, quando ele vai falar ali na primeira oportunidade, é desnecessária garantir o juízo. O sócio, na hora que ele vai, em razão de um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele não precisa garantir o juízo, portanto, letra A, e eu fundamento no artigo 855-A da sua CLT, quando no parágrafo primeiro diz o seguinte: da decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o incidente, né, da desconsideração da personalidade jurídica, na fase de cognição, ou seja, de conhecimento, não cabe recurso de imediato, tá? Se for lá no conhecimento. Na fase de conhecimento, que também pode ser declarado ali o incidente. Mas se o incidente ele for julgado na fase de execução, já, aí o recurso na fase de execução, recurso na fase de execução, agravo de petição. Cabe agravo de petição independente de garantia do juízo. Eu não preciso garantir o juízo para agravar. Se eu não, se para agravar eu não preciso garantir o juízo, quanto mais o sócio for falar a primeira vez nos autos. Então, não é, é desnecessária a garantia do juízo para o sócio em caso de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Próximo tópico. Vamos lá. Questão 9. Questão 9. Em determinada reclamação trabalhista, o recurso ordinário interposto pela ex-empregadora encontra-se pendente de julgamento e alcança todo o objeto da condenação. Para agilizar o procedimento, o reclamante iniciou a execução provisória do julgado, apresentando os cálculos de liquidação pertinentes que foram submetidos à análise do adversário, da contadoria do juízo e depois homologados por serem reputados corretos. O juiz concedeu o prazo de 48 horas para que a sociedade empresária depositasse a quantia nos autos, o que foi cumprido. Logo depois, o exequente peticionou a liberação do valor homologado a seu favor. Diante desses fatos e do disposto na CLT, assinala a afirmativa correta, ou seja, diante dessa situação retratada, assinale a afirmativa correta. Pessoal, recorreu, apresentaram um recurso, a parte que é acredor, o reclamante, entrou com uma execução provisória do valor que ela ganhou na sentença de primeira instância e já está querendo receber de forma antecipada. Execução provisória já adiantando, chega-se até a penhora do valor. Depois, ninguém vai liberar, obviamente, nenhum valor que ainda vai ser julgado recurso. Se eu ganhar, se for revertida a sentença e a parte recebeu, quando é que esse reclamante vai me devolver o dinheiro para a empresa? Nunca vai devolver. Então, a, a nossa a nossa a nossa manifestação aqui é no sentido de que a execução provisória vai até a penhora e qual é a alternativa aí? É desnecessária a garantia do juízo para que a manifestação do sócio seja apreciada. Perdão, pessoal, eu copiei já a questão número 9. Questão número 9 eu copiei a alternativa do 8. Vamos ver, a CLT determina que haja garantia. Eu trouxe a questão 9 já, as alternativas ali diferentes. Eu acho que foi da questão 8. Mas a letra A, certo? A letra A dessa questão é a correta, inviável à pretensão. Deixo aqui a resposta para vocês. Na hora de passar aqui para o slide, eu copiei a questão 8, por isso houve esse equívoco aqui nas alternativas. Mas trouxe aqui a resposta. É inviável a pretensão porque a execução provisória fica limitada ao bloqueio ou à penhora. E isso está previsto no artigo 899 da CLT. Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste título, permitida a execução provisória até a penhora. Portanto, ninguém vai devolver, ninguém vai liberar valor nenhum aí. Só que, olha o que eu quero trazer para vocês aqui de importante. O importante não são nem essas alternativas aqui que não trouxe para vocês. O importante é o que diz a questão.
porque a questão resume tudo que eu falei para vocês sobre processo de execução. Olha que lindo. Deixa eu voltar aqui para vocês entenderem o procedimento, como é que é o procedimento e a gente treinar o procedimento da execução até a gente não nunca mais errar. Veja, em determinada reclamação trabalhista, né, começou-se aqui a execução provisória. O reclamante, olha só, iniciou a execução, seja ela provisória ou permanente, mas vamos lá, o procedimento. Apresentando cálculos de liquidação pertinentes. Exequente apresentou os cálculos, que foram submetidos à análise do adversário, ou seja, o juiz o que deverá conceder o prazo de 8 dias úteis para a parte contrária se manifestar. Também a contadoria disse do juízo se manifestou. E depois foram homologados por serem reputados corretos. A contadoria se manifestou, aqui o INSS ou a União já também se manifestou, tá? Então, achou-se o valor. É aquela sentença, aquela primeira sentença de liquidação. O nome até confunde, mas não deveria. Mas é aquela primeira que acha-se o valor. Achou o valor, o que é que o juiz vai fazer? O juiz concedeu 48 horas para que a empresa depositasse a quantia nos autos, o que foi cumprido. Ou seja, o mandado de citação para pagar no prazo de 48 horas. A empresa depositou, depois que deposita, depois que garante o juízo, 5 dias para apresentar embargos à execução, se for para a empresa, e impugnação à liquidação de sentença para o reclamante, ou seja, impugnação ao cumprimento, impugnação à sentença de liquidação, impugnação àquele valor que foi encontrado lá, se ele, por exemplo, não concordasse. Então, é nesse momento que vai ser decidido, ou seja, a sentença vai sair, dessa sentença cabe agravo de petição. Daquela primeira que achou o valor, não cabe agravo de petição. Portanto, isso é de extrema importância. Por isso que eu trouxe até essa questão, porque a própria OFGV traz a matéria em si que ela gosta de cobrar sobre processo de execução e eu trago a questão de número 10. Será que a de 10 tem essas? Será que a de 10 vão ter as alternativas aí corretas? Vamos lá. Você advoga para o empregado, credor de uma reclamação trabalhista cuja decisão transitou em julgado. A liquidação de sentença foi promovida. E após manifestação das partes, gente, eu trouxe 3 questões só de execução para vocês. Olha que interessante. Após manifestação das partes, tem que se manifestar. Pelo menos o juiz tem que mandar. Se uma falou, a outra tem que falar, a união tem que falar. Então todo mundo falou. Após manifestação das partes, foi homologado o cálculo da parte ré. Você continua entendendo que há erro nos cálculos homologados e pretende continuar a discutir a matéria. Diante disso, assinala a opção que apresenta a medida a ser adotada no interesse do seu cliente. Deverá ser apresentado embargos à execução no prazo de 5 dias, independentemente da garantia da execução ou da penhora. Veja, a gente está falando que o advogado que está insatisfeito é o advogado do empregado. Quem faz embargos à execução não é o reclamante exequente, é a empresa, por isso que está errado. Letra B. Não cabe qualquer medida, uma vez que se operou a preclusão, pois já houve manifestação sobre conta de liquidação. Essa manifestação é lá atrás, é a primeira, sobre quando todo mundo fala, para se chegar no valor. Só que lembra que depois que é garantido o juízo, o que é que as partes vão fazer? Embargos ou, se for o exequente, impugnação à sentença de liquidação. Vamos lá, letra C. Na sua manifestação a ser feita em 10 dias após garantido o juízo, não, 5 dias. Letra D. Após a garantia da execução ou penhorados os bens, você, advogado do reclamante, poderá apresentar impugnação à sentença de liquidação em 5 dias. Essa Isso tudo resume muito bem a fase de execução. Portanto, é nesse momento, ou seja, após a garantia do juízo, que vai haver a impugnação à sentença de liquidação pelo exequente ou embargos à execução pela empresa reclamada, executada. Portanto,
É uma diferença, pessoal. É uma diferençazinha de sentença. Sentença de liquidação ali para achar o valor. E tem uma sentença final. É quando o juiz vai analisar os embargos e a impugnação do exequente. Ele dá uma sentença que é dessa que cabe. Recurso, agravo de petição. Muita gente confunde, mas você que assistiu essa aula nunca mais vai confundir. E a gente aqui apresenta o gabarito, letra D, garantida a execução ou penhorados os bens, o executado, ele terá o prazo de 5 dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exequente para impugnação. E aqui a gente fecha, pessoal, essas 10 questões. Eu desejo cada vez mais, em toda aula, em toda live, em todo momento que a gente se encontrar, eu desejo muita sorte a você. Treine, treine, estude, estude, que a sua hora vai chegar. E qualquer situação, qualquer dúvida, me procure lá no meu Instagram, que eu vou ter o maior prazer de falar com vocês. Grande abraço, Deus os abençoe.